Olá, crianças, bom dia. A nossa aula de hoje será sobre as doenças causadas pelas enchentes. O que é enchentes? Então, a professora colocou aqui no computador algumas imagens para vocês verem e lembrarem, né? Quais são as doenças causadas pelas enchentes? Enchentes é quando chove muito. Olha, aqui tem uma foto que simboliza isso. Chove muito, às vezes por causa da poluição, do lixo jogado em lugares errados, né? Acontece isso daqui. As chuvas não têm para onde escorrer, então elas vão enchendo, principalmente em cidades maiores, né? Aqui no nosso caso, a Palestina, graças a Deus, além de ser uma cidade limpa, né? Em bastante área rural, bastante terra, para que essas águas sejam filtradas, né? Pelo solo. Olha lá o que acontece nas enchentes. Isso daqui é um rato nadando, né? Naquela água horrorosa. Olha lá os carros, as pessoas. Olha, com as enchentes, o que acontece? As pessoas, elas são obrigadas a sair no meio dessa água, enfrentar essa água suja, poluída, né? Cheia de bactérias. Essas enchentes, olha lá a poluição. Além da poluição, né? Que é o que causa isso daí, essas enchentes, o que acontece? Quando a água sobe muito, elas entram nas casinhas dos ratos e lava tudo, né? Sujeira, bactérias, imundícies. E aí, o que acontece? Essa água, ela fica toda poluída. E com essa água toda poluída, nós temos várias doenças, várias bactérias, tá? Prejudiciais, que pode causar até a morte. No caso aqui, nós vamos ver uma muito conhecida, que é a leptospirose. A leptospirose, ela é causada pelo xixi do rato, tá? O xixi do rato, ele é prejudicial ao nosso organismo, tá? Aqui, olha, eu vou aproximar. Doenças causadas por bactérias, tá? A tuberculose, a difteria, hanseníase, coqueluche, pneumonia, meningite, meningocócica. Tem mais. Vamos ver se a gente acha mais algumas. Então, nós vamos ver lá na apostila, tem algumas doenças que a gente vai falar, além da leptospirose, tem a esquistossomose. A esquistossomose, olha aqui, o que está acontecendo. Então, vamos ver se a gente entende esse desenho. O que o menininho fez? O menininho, olha aqui, ele viu um bichinho, tá? Dentro desse bichinho, olha aqui o que era. Era um caramujo. Então, o caramujo, ele está presente em muitos lugares, né? E esse caramujo, ele solta a bactéria. E essa bactéria, olha lá, entra por onde? Pelos nossos pés, pelas nossas unhas. Então, olha como que é muito importante a gente não fazer isso daqui, ó. O que essa pessoa, o que essas pessoas estão fazendo, tá? É claro que muitas pessoas não tem pra onde ir, né? Tem que encarar. E aí corre o risco de pegar algumas doenças, tá bom? Então, nós vamos ver isso daí agora na apostila, ok? Bom, então na apostila de ciências, lá na página 56, nós vamos falar um pouquinho das enchentes. Nas cidades, as enchentes causam muitos transtornos. Não só dificuldade de acesso e problemas de trânsito, mas também aumento de doenças. Lembre-se da capacidade de transporte da água. Ela pode levar organismos nocivos de um local
da cidade a outro. Dá uma olhadinha aqui, gente. Que enchente horrível, né? Bom, então aqui a gente observa o que a enchente está trazendo. Olha quanta água suja. Aqui deve ter objetos, deve ter bactérias, poluição, né? Então vamos lá. As enchentes são causadas por dificuldades de escoamento da água. Nas cidades, há muito asfalto e concreto, o que dificulta a infiltração da água no solo. Até mesmo bueiros entupidos com lixo contribuem nisso. É necessário lembrar que as enchentes são provocadas pela natureza e suas consequências podem ser previstas. Claro, se a gente jogar o lixo no local certo, logicamente que essa água terá um lugar para ser escoada, né? E o solo que tem, além de ser pouco, ele vai conseguir fazer a infiltração dessa água. Bom, crianças, aqui na página 57, vocês têm um texto jornalístico. O que é isso? É um texto retirado do jornal. São as informações, né, que foram passadas. No caso aqui, foi feito pelo Folha de São Paulo. Como que a professora sabe? Só vocês olharem aqui no rodapé, tá? Foi lá do texto, foi retirado esse textinho aqui, né, do jornal Folha de São Paulo. Para que serve o texto jornalístico? Para nos informar, dar informações, tá? Vocês observam que o texto jornalístico, ele é formado por colunas, tá vendo? São pedacinhos, olha, colunas. É diferente do nosso texto normal, tá? Não tem travessão, porque não tem diálogo. Então, ele é só para informar, apenas parágrafos, tá bom? Então, vocês vão ler todo esse textinho que fala do que está acontecendo, qual é a cidade que está acontecendo essa enchente, tá bom? E aqui fala um pouquinho sobre a leptospirose. A professora até grifou aqui, ó. A leptospirose é uma doença causada pela leptospira, que é uma bactéria presente na urina do rato. No local onde há enchente, há maior risco de se ter a doença, porque quando a água sobe, lava a toca dos ratos e leva a urina deles junto, diz o infectologista Juvencio Furtado. Então, olha aí o que acontece, né? Com a água cheia de bactérias, cheia de leptospirose, nós podemos pegar várias doenças, né? Aqui na página 58, então vocês irão ler todo o textinho, tá? Desde lá de cima até aqui embaixo. Porque esse daqui é outra doença que eu já comentei, causada por esse bichinho aqui, né? Chama-se esquistossomose, é um nome bem complicadinho. Também conhecida por barriga d'água ou xistossomose, é uma doença provocada pela larva de um verme com nome e sobrenome. O Schistossoma mansoni. Ele entra na pele quando uma criança descalça, por exemplo, né, pisa na água contaminada pelos esgotos ou come algum alimento infectado. Gente, como que é importante a gente ter o esgoto tratado, a água e o esgoto tratados, né? Olha aí quanto que é importante. Vamos continuar. Os vermes percorrem o sangue e, quando ficam adultos, vão morar nas veias próximas ao fígado. Lá, eles colocam os ovinhos que atravessam a parede intestinal e depois são evacuados juntamente com as fezes. Então, o verme que é deixado pelo caramujo, né? O caramujo deixa um verme e esse verme, ele entra pela unha do pé
e vai subindo. Olha lá para onde que ele vai morar. Ele vai morar lá no fígado, olha lá, nas veias próximas ao fígado. Eles colocam os ovinhos que atravessam as paredes intestinal, lá no intestino. Olha só, que coisa. E assim eles vão falando o que esses vermes fazem, essas larvas de caramujo, o que eles fazem, tá? Vocês irão ver, ler e ter uma noção do que está falando aqui. Agora, aqui embaixo, eles estão falando todos os sintomas que a esquistossomose dá na pessoa, tá? Então, precisa ficar bem atento também. Aí, eles terminam assim. Agora, imagine o risco de vida que correm as pessoas que moram às margens de córregos e rios, onde os esgotos são despejados. Dá para ficar preocupado ou não? Claro que sim, né? Vocês já ouviram falar dos ribeirinhos que vivem em palafitas, que são aquelas casas que são construídas em cima dos rios? Então, lá não tem esgoto e nem água tratada. Então, todos os dejetos, as sujeiras que eles fazem em casa são lançados diretamente no rio ou nos lagos. E nesse próprio lago, nesse próprio rio, eles retiram a água que bebe, retiram a água que tomam banho, que fazem comida. Então, vocês imaginam quantas doenças esse pessoal não pega? É muito triste a situação, né? Então, a gente precisa sempre ter a consciência de uma água tratada, sempre a consciência de não poluir, né, qualquer lugar. Então, vocês irão ler, tá? Para saber um pouquinho mais sobre a leptospirose e a esquistossomose. Vamos agora para a erosão. Bom, crianças, aqui na página 59, a gente começa um outro problema sobre o solo, né? Agora é a vez do solo. Até agora nós falamos da água, das doenças, poluição da água. Agora nós vamos um pouquinho para o solo. Erosão. Vocês sabem o que é erosão? Erosão é quando a terra, por causa das chuvas, dos desmatamentos, ela vai desmoronando. Olha lá, as partículas delas vão cedendo, aonde acontecem as erosões, tá? Olha aqui para vocês verem. Vamos analisar essa fotografia aqui. Essa fotografia mostra exatamente o que é uma erosão. Olha na onde a casa foi construída. Ela foi construída num monte, né? E nesse monte, o que aconteceu? Como há pouca vegetação para segurar toda essa terra, com as chuvas, né? Com o tempo, esse solo ele vai cedendo, olha lá. E aí aconteceu que a casa também está prejudicada, está a ponto de ser, né, derrubada com essa terra. Até colocaram ali, olha, para ver se faz uma barreira, né? Para que esse solo não ceda mais, para a casa não desabar. Mas, infelizmente, isso acontece muito. A gente veja muito sobre desmoronamento, né? Na televisão, lá no Rio de Janeiro, onde eles fazem aquelas casas lá nos morros, muito alto, sem nenhuma estrutura. Então, isso daí acontece muito no nosso Brasil, tá bom? Então, vocês vão olhar aqui, ó, que eles mostram para nós, recortaram de jornais, tá? Alguns pedacinhos dos jornais dando informação, ó. Chuva provoca erosão e rodovia da SP-66 é interditada. Erosão de barreira deixou o principal acesso a Itabirá interditado por 3 horas. E assim vai. Erosão e assoreamento ameaçam o rio Taquari, tá? Então, assoreamento e erosão. Erosão
que é? O deslizamento da terra. Assoreamento é quando é a diminuição da terra, tá? É pouca terra no local. Na página 60, vocês irão ler todo esse textinho que ele explica direitinho o que é erosão. Então, vamos lá. Vamos aproximar aqui. Água, solo e erosão. A erosão é um processo de deslocamento de terra ou de rochas de uma superfície. A erosão pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. No que se refere às ações da natureza, podemos citar as chuvas como principais causadoras da erosão. Ao atingir o solo em grande quantidade, provocam deslizamentos, infiltrações e mudanças na consistência do terreno, de forma que provocam o deslizamento da terra. O ser humano pode ser um importante agente provocador das erosões. Ao retirar a cobertura vegetal de um solo, este perde sua consistência, pois a água que antes era absorvida pelas raízes das árvores e das plantas passa a infiltrar-se no solo. Essa infiltração pode causar a instabilidade do solo e a erosão. Atividades de mineração, de forma desordenada, também podem provocar erosão. Ao retirar uma grande quantidade de terra de uma jazida de minério, os solos próximos podem perder sua estrutura de sustentação. A erosão tem provocado vários problemas para o ser humano. Constantemente ocorrem deslizamentos de terra em regiões habitadas, sobretudo em regiões carentes, provocando soreamento de casas, o soterramento de casas e a morte de pessoas. Como podemos evitar as erosões? Vocês vão observar as figuras aqui. Essas 4 figurinhas, a gente pode perceber quais delas podemos evitar a erosão. Apesar daqui, da primeira, estar com um monte, né, alto, fácil para desabar, olha lá, ele está cheio de vegetação. Então, quando ele está coberto de vegetação, existe pouca chance de deslizamento, tá? Aqui, olha lá, vegetação, né? Apesar de ter paredões aqui, né? Mas aqui, olha, são rochas, mas estão cobertas de vegetação. E aqui? Olha aqui, um monte de casa perto de um barranco, né? Parece o barranco de um rio, alguma coisa assim. Será que aqui tem mais chance de haver a erosão? Será que tem bastante grama, bastante vegetação para ajudar essas casas a fixarem bem no terreno? E nessa quarta figura, o que vocês estão vendo? Bastante vegetação, né? Parece uma mata fechada. Então, quais são as formas para a gente evitar as erosões? Vamos lá. Não retirar coberturas vegetais de solos, principalmente de regiões montanhosas. Planejar qualquer tipo de construção para que não ocorra no momento ou futuramente o deslocamento de terra. Monitorar as mudanças que ocorrem no solo e realizar o reflorestamento de áreas devastadas, principalmente em regiões de encostas. Gente, o reflorestamento, vocês sabem o que é, né? Nós plantarmos mais árvores, ok? Então, aqui eles falam assim, ó. Observe essa imagem e converse com seus colegas. Quais delas vocês acham que mostram áreas que correm risco de sofrer deslizamento de terra? Então, vocês irão observar bem essas figuras e vão escrever aqui para mim, tá bom? Na página 61, nós temos uma pesquisa. Não será obrigatória, mas a professora gostaria muito que vocês fizessem essa pesquisa e mandassem áudio para mim ouvir o que vocês
acharam? O que vocês conseguiram pesquisar, tá? Pesquisa em jornais ou na internet notícias sobre tragédias ocorridas por causa de deslizamento ou desmoronamentos de terra. Leve os resultados da sua pesquisa para a próxima aula. Bom, então isso daqui não é obrigatório. Só que a professora gostaria muito que vocês fizessem, tá? Porque vocês vão aprender mais ainda sobre erosão, deslizamento, assoreamento. E aí vai ficar mais fácil para a prova, ok? Bom, aqui embaixo nós temos a cruzadinha. A cruzadinha vocês irão ler aqui. Letrinha A, água boa para o consumo. O que é água boa para o consumo? Acham o A e colocam aqui. Como que é chamada a água boa para o consumo? Tá? E assim por diante. Vocês irão ler aqui e façam as cruzadinhas respondendo aqui. Qualquer dúvida, podem me chamar.